Se você já assistiu aos filmes da Disney, ou comédias românticas e novelas, você já deve ter crescido com a seguinte frase: e viveram felizes para sempre. E curiosamente, esse viveu felizes para sempre sempre termina com um casamento. E nós vamos falar nesse vídeo: casamento, infelizmente, não é um viveu felizes para sempre. Na verdade, o casamento conta outra história. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real e mais um vídeo dessa série Casamento e Propósito. É uma série que dedicamos a falar sobre o casamento, qual é o propósito dele e evitar também que ele seja um ídolo no nosso coração, para a gente não cair nesse falso engano de achar que o casamento é as mil maravilhas, é uma salvação. E esse vídeo fala justamente sobre isso. Casamento não é salvação. Então é importante que já vou te adiantar. Infelizmente é uma ilusão que o mundo ali, a indústria cinematográfica, quer dizer que, bom, a sua vida será felizes para sempre depois do casamento ou quando começa o casamento. Antes de continuarmos a falar sobre isso, eu gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E também não deixe de olhar lá os vídeos da Evelyn, que ela também está falando sobre esse período, essa fase antes do sim. Maravilhoso. Bom, então vamos lá. O problema, e os vídeos eu tenho falado muito sobre isso, o problema não é amar o casamento ou desejar se casar ou realmente desejar constituir uma família. O problema é esperar daquilo o que Deus disse que Deus nunca prometeu. Desde cedo nós recebemos essa narrativa muito parecida. Encontre a pessoa certa, se case e aí você será plenamente feliz. Essa história, infelizmente, moldam os nossos desejos, os nossos sonhos. Se você cresceu nesse ambiente de contos de fadas, isso vai influenciando muito a forma como você enxerga a vida, né? Sua cosmovisão. E também seus desejos. Infelizmente, a cultura, ou felizmente, a cultura influencia muito nos nossos sonhos, naquilo que pensamos, desejamos principalmente. Ele vai lhe moldando o nosso coração. Você pode comentar como filmes, livros e redes sociais frequentemente mostram os momentos mais bonitos da vida a dois, do casamento, criando essas narrativas de ilusão. Cria em nós, infelizmente, expectativas irreais. Quantos casais você já acompanhou em redes sociais que pareciam, olha, eternos namorados, apaixonados, e de repente se divorciaram? Então, infelizmente, cria-se essa narrativa e até mesmo as pessoas, né? Mostram muito nas redes sociais que elas estão super bem, mas no final isso esconde muita coisa. Tem aquela famosa frase, né? Quando há excesso, ele revela uma falta. Então, se há excesso de felicidade, de amor, muito romantismo, uma coisa melosa, quer dizer que não tem isso, infelizmente. E também a gente sabe que nas redes sociais tem muito de dinheiro, né? Tem muitos... Não tô querendo generalizar, mas a gente sabe que muitos casais ali são movidos pelos likes, né? São ali... tudo é dinheiro. Então, eles mostram muita coisa na rede social para que eles ganhem patrocínio, enfim, né? Eles ganham esse dinheiro. Vamos lá. O casamento é uma sombra. É digamos assim, um casamento terreno, né? A gente sabe que Deus criou o casamento, veio de Adão e Eva, então o próprio Senhor que juntou os dois, né? Foi o próprio Senhor que promoveu esse casamento. Então, é desejo de Deus que a gente constitua essa família, a gente se case.
mas ele aponta. O casamento de Adão e Eva e assim sucessivamente apontam. Esqueci a palavra, gente. Mas é um sinal, é uma sombra do casamento eterno. Sim. Eu falei aqui que o conto de fadas sempre mostra o casamento como um final feliz. A gente sabe que a Bíblia começa com casamento e termina com um casamento. É isso que você deve entender. O casamento que aqui fazemos, né, que aqui constituímos na Terra, é um anúncio, é uma sombra, é uma ilustração. Ele aponta para o casamento maior. Em Apocalipse a gente vê que mostra as bodas do Cordeiro com a sua noiva, com a sua amada noiva, que é a igreja. Então, gente, isso é incrível. Casar não significa que os desafios acabam. Então a gente vê ali na história um romance. A gente sabe que aquele início em que os personagens se conhecem e no desenvolvimento aquela trama de acontece algum conflito e aí precisa ser resolvido e no final esse conflito é resolvido e acaba ali nesse desfecho de final feliz. Isso, desde que romance é romance, ele é assim, com esse desfecho, esse final feliz. Só que na realidade, na ficção tudo funciona, mas na realidade é muito diferente. Infelizmente, os desafios não acabam quando você se casa. Pelo contrário, eles continuam e talvez aumente um pouquinho. Duas pessoas, por que aumenta? Porque são duas pessoas imperfeitas que passam a aprender todos os dias a conviver juntos e tem que amar, perdoar, servir e crescer. Então, entenda, duas pessoas imperfeitas, incompletas, complexas, se juntando ali, vivendo a dois e tendo que se ajustar e lidar com o defeito do outro. E talvez muitas qualidades se tornam defeitos, sabia? Então, aquilo que você gostava tanto no seu namorado, quando se tornou seu marido, você... aquilo já te ira. Então, imagina, duas pessoas imperfeitas tendo que conviver juntas em harmonia. É muito desafiador. Isso, né, a gente sabe que os desafios não diminuem a beleza do casamento. A aposta apenas mostra que ele nunca foi um conto de fadas. Sim, então o casamento ele vai trazer seus desafios, suas dificuldades e não vai ser bonito muitas das vezes. Vai ser algo difícil, doloroso, que a gente vai ter que aprender a realmente engolir o nosso orgulho, quebrar ali o nosso ego, para que se viva em harmonia, em comunhão. Muitos casais enfrentam enfermidades, desempregos, perdas, crises e precisam depender da graça de Deus nesses momentos e um do outro. O casamento ele traz isso, é você estar com alguém no seu lado, que você pode sim se apoiar e você pode dar esse suporte em todos os momentos da sua vida. E sim, na bonança e na perda, na falta, na necessidade, nos momentos de crise, mas nos momentos em que tudo vai bem. Se você é casado, você sabe muito bem isso. Você já sentiu na pele. Mas aqueles que querem se casar, tem que ter isso em mente. Não vai ser perfeito, mas pode ser gostoso, pode ser prazeroso, uma vez que você entenda que vai ter que quebrar muito o seu eu. Como cristãos, nossa esperança não termina no altar. Então, se você é cristã ou cristão, saiba que a sua esperança, a sua salvação, digamos assim, aquele seu escape, seu colete de salva-vidas, seu bote de salva-vidas, não é no casamento, a partir do momento que você vai ao altar. Lembre-se, casamento aponta para algo que é muito maior. E isso sim é a nossa esperança. É a volta de Cristo. A volta em que Cristo voltará e aí sim ele vai
se casar com a sua noiva, aquele momento em que Cristo vai viver conosco. O dia em que não haverá mais morte, dor, choro, lágrimas e nem separação. Esse é o verdadeiro felizes para sempre. Então saiba, o teu casamento aqui na Terra, ele vai apontar para a eternidade. Um casamento que é muito maior. Até porque a Bíblia fala que na eternidade não haverá casamento. Então a gente sabe que não vai ser mais preciso casamento, porque um casamento maior será realizado. Isso, né, saber que o casamento da eternidade é mais importante, não quer dizer que você vai desvalorizar o seu casamento, nem dar a ele, tratar de qualquer forma, né, negligenciar seu casamento. Não. Aquilo que você fizer hoje na Terra, Deus vai cobrar depois. Então, o que você fizer hoje, você também estará colhendo na eternidade. Então, lembre-se, o que você plantar aqui na Terra, você pode colher na eternidade. Mas encare o seu casamento como um ministério. Realmente é uma bênção dada por Deus e é o maior ministério que você carrega. Ou seja, é o maior chamado. É a maior responsabilidade que você tem. Você cuidar do teu casamento com zelo, com amor, dedicação, conforme as Escrituras, conforme a vontade de Deus. Aí sim o Senhor abençoa. Então não trate como se fosse algo, uma ilusão, uma fantasia, e aí você vai se frustrar, infelizmente, mas também não trate algo como se fosse, não importa isso aqui, né? Todo mundo vai morrer. Também não é assim. Trate com equilíbrio e com sabedoria e discernimento. Bom, talvez você sonhe em se casar, e esse sonho pode ser bom, mas não faça dele o capítulo final da sua história. Casamento pode trazer muitas alegrias, mas somente Cristo pode oferecer esperança que permanece quando todas as coisas passam. O nosso final feliz não é um estado civil, é estar sempre com o Senhor. Então, espero que você tenha gostado dessa série. Se você gostou, continue aqui nos assistindo. Um grande beijo e até a próxima.